Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre espaços vetoriais, né? Da nossa disciplina de álgebra linear. E esse vídeo, ele é dedicado a estudar a definir, na verdade, um certo tipo de espaços vetoriais que, em geral, são deixados de lado em alguns cursos de álgebra linear. Por quê? Porque são espaços vetoriais de funções. Funções, em geral, geram calafrios, arrepios na nuca da maior parte dos estudantes. Tem se dar conta que várias situações do nosso dia a dia, a gente trabalha fortemente com a ideia de função, tá certo? Então, nós vamos falar sobre esses espaços vetoriais agora, né? É uma coisa um pouco diferente daquilo que a gente vinha trabalhando, né? E para entender melhor isso daqui, eu peço que você se inscreva no canal. Inscritos, em geral, entendem melhor do que pessoas que não estão inscritas no canal, certo? Compartilha também esse vídeo com seus colegas e, se puder, vire membro do canal, que isso nos ajuda bastante, né? Bom, então nós vamos começar considerando A um conjunto não vazio, tá certo? O que é esse conjunto? Qualquer conjunto. Então, por exemplo, conjunto formado pelas pessoas de uma sala de aula. Esse pode ser o nosso conjunto A. O conjunto das turmas de uma universidade. Todas as turmas de uma universidade. Isso pode ser um conjunto. O conjunto das pessoas que moram em um determinado prédio. O conjunto dos estados que formam um determinado país. E assim por diante. Ou seja, o A pode ser um conjunto qualquer. Tá? E o que eu vou considerar? Qual é o conjunto que eu vou considerar agora? O conjunto de todas as funções que tem o A como domínio e tem os reais como contradomínio. Este conjunto eu vou denotar por R elevado a A. Isso não tem nada a ver com potenciação. Tá? A inspiração dessa notação tem a ver com potência, tem um pezinho, a inspiração tem a ver com potência, mas eu não estou pegando os reais e estou elevando ao conjunto A. Não, não é isso. Eu só estou usando esta notação aqui para denotar o conjunto das funções que vão do conjunto A para o conjunto dos números reais. Então, por exemplo, pega o A como sendo o conjunto das pessoas da disciplina de álgebra linear. Essas pessoas vão fazer a primeira prova. Feita a primeira prova, elas vão tirar notas. Essa primeira prova. Então, a função que associa cada estudante da disciplina à nota que ele tirou na primeira prova, isso é uma função que está aqui dentro. Quando A é o conjunto das pessoas, dos estudantes de uma disciplina de álgebra linear. Tá certo? Você pode continuar com o mesmo conjunto e você pode pegar agora as funções que vão, ou seja, as funções que associam a cada indivíduo a sua altura, por exemplo. Né? Então, você tem diversos tipos de funções. Tá? Você pode criar a função do jeito que você quiser. Sempre aqui, para o nosso caso, esse primeiro caso, sempre do conjunto A para os números reais. O que nós queremos fazer agora? Nós queremos pegar agora duas funções desse conjunto, queremos pegar um número real e queremos definir uma soma de funções e uma multiplicação por escalar. Como é que nós vamos fazer a soma de duas funções? Algo muito parecido que foi feito no cálculo. O cálculo, por exemplo, estudava funções desse tipo, o cálculo 1, né? Em geral, esse conjunto A eram intervalos, ou era o conjunto dos reais todo, enfim, ou era simplesmente um subconjunto específico, ou muitas vezes o professor nem se preocupava muito com o domínio dessas funções e tal, mas essas são funções do cálculo, basicamente são funções do cálculo. Tá bom. E como é que você fazia no cálculo? Como é que era definida a soma de funções no cálculo? Desse jeito aqui. A f mais g pega cada elemento x do domínio e leva no elemento f de x mais g de x aqui de números reais. Tá? O que é uma constante? O que é uma constante? O que é o número real multiplicado por uma função? Isso é uma nova função, também vai de A para R, pega cada x e leva no número real alfa vezes f de x. Vale lembrar o seguinte,
Quando você pega uma função desse conjunto e aplica num elemento do domínio, esse elemento aqui, ó, o f de x, ele é um número real. O g de x também é um número real. A soma deles é um número real. Então, essa função aqui está boa. Essa daqui também está boa, porque, de novo, como a f vai de A para R, então f de x é um número real e alfa multiplicado por f de x também é um número real, uma vez que alfa também é um número real. Eu quero só deixar claro aqui uma grande diferença entre a função f e o elemento f de x. A função f é a relação, é a lei que vai fazer a associação que você quer. Então, por exemplo, lembra do exemplo do conjunto das pessoas, dos estudantes de álgebra linear? Então, esse é o domínio. Aí eu vou criar a lei. Qual é a lei? A função, que vai fazer o quê? Ela vai associar a cada pessoa a sua nota na primeira prova de álgebra linear. Tá? Então, essa é a lei de informação. Isso é a função. A nota que a pessoa tirou é o tal do f de x. Então, a lei é a tal da f e o f de x é a nota. Observe que são coisas completamente diferentes. Pois é, f é uma coisa, f de x é outra coisa. F é a lei, é a regra que você estipula para determinar a sua função. F de x é a imagem do seu elemento x pela função f. Então, por exemplo, o Rodrigo é um elemento que faz parte da disciplina, é um estudante da disciplina de álgebra linear. Então, o Rodrigo é o meu x. Eu vou olhar para a nota do Rodrigo. Por que eu vou olhar para a nota do Rodrigo? Porque a minha lei de formação fala Rodrigo está associado a uma nota. Então, a lei fala para eu olhar para a nota. A nota é a F do Rodrigo, é a tal da F. Ficou claro isso? Então, essa é uma grande... Isso tem que ficar muito claro. O que é F e o que é F de X. O que é que nós vamos mostrar agora? Nós vamos mostrar que esse conjunto de funções com essas duas operações aqui, nós vamos mostrar que isso é um espaço vetorial. Nós não vamos fazer todas as contas, vamos fazer só algumas, para mostrar para vocês que o que importa é o fato de aqui a adição de f de x e g de x, ou seja, a adição de números reais e a multiplicação aqui de números reais, terem as propriedades que nós precisamos. Tá certo? Isso é o que vai importar, a estrutura dos números reais. Então, vamos para a adição. O que nós precisamos mostrar? Nós precisamos mostrar essa relação aqui, essa igualdade, né? Isso é o que significa associatividade. Então, vamos lá. Vamos pegar três funções que vão de A para R e vamos pegar x, um elemento que está em A. Então, nós vamos pegar esta função aqui, ó, a soma dessas três funções, e vou aplicar em x. Você está vendo esse camarada que está aqui entre parênteses? Isso faz o papel de uma função só. Essa função é a função f mais g. O que é essa função aqui, mais a função h aplicada em x? É essa primeira função aplicada em x, mais a segunda função aplicada no x. Agora, o que é f mais g aplicado em x? É f de x mais g de x. Tá certo? Mais h de x. Tá vendo que tem esse segundo esse parênteses aqui, que está associado com esse daqui? Então, o que isso aqui está dizendo? Que eu estou primeiro pegando a f mais g e estou aplicando em x. Isso vai me dar f de x mais g de x. O fato agora é que eu posso associar aqui. Esse parênteses ele pode passar para lá. Ó. Este parênteses aqui, ó, tá vendo? Ele pode passar para lá. Por que ele pode passar para lá? Porque a adição de números reais, aqui é a adição de números reais, tá vendo? F de x, g de x e h de x são números reais, então eu posso associar eles do jeito que eu quiser. Eu associei assim, e agora eu vou observar. Você está vendo o que é isso daqui, ó? Que está dentro desses parênteses? Então, isso é g mais h de x. E o que é f de x mais g mais h de x? Isso é f mais g mais h de x. Moral da história, então, essas duas funções são iguais. Por que essas duas funções são iguais? Porque elas têm o mesmo domínio, que é o conjunto A, elas têm o mesmo contradomínio, que é o conjunto dos números reais, e para cada x em A, as imagens são iguais. A imagem de x por essa função e a imagem de x por essa outra função é igual. Função que faz isso, tem mesmo domínio e mesmo contradomínio, são funções iguais, então eu posso escrever que isso daqui acontece.
comutatividade da adição. Tá? Então, a gente precisa mostrar isso daqui, tá certo? Então, nós vamos mostrar isso. De novo, vamos pegar duas funções, que vão de A para F, e vamos pegar x, um elemento real. Observe, ó, antes disso, essa função e essa daqui tem mesmo domínio, que é o conjunto A, e o mesmo contradomínio, que é o conjunto dos números reais. O que é f mais g aplicado em x? É f de x mais g de x. F de x e g de x são números reais, eu posso trocar eles de lugar na adição, né? Então vai ficar g de x mais f de x, e isso é exatamente g mais f de x, e portanto essas duas funções aqui, elas são iguais. Mesmo domínio, mesmo contradomínio, cada elemento é mapeado por essa função e por aquela lá, são levados do mesmo elemento, tem imagens iguais, então as duas funções são iguais. A função constante nula, ou seja, aquela função que leva todo mundo no zero, né? Espero que isso não aconteça no seu curso de álgebra linear, né? Todos os elementos, todos os estudantes de álgebra linear são associados à nota nula, à nota zero. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Né? Raro todo mundo tirar zero? Todo mundo tira zero, mas pode acontecer? Pode acontecer. Então, a gente pega essa função. A gente vai mostrar que essa é o elemento neutro da adição. E como é que mostra isso? Bom, pega uma f qualquer e pega um x qualquer. O que dá f mais zero aplicado em x? Isso dá f de x mais zero de x. Zero de x é o quê? É zero. Isso aqui é um número real mais zero é o próprio número real. Portanto, essas duas funções são iguais. Tem mesmo domínio, tem mesmo contradomínio, e as imagens de cada elemento x pertencente a A é igual. Tá certo? Muito bem. A função, dada uma função f, eu posso construir a função oposto aditivo da f. O que ela vai fazer? Quem que vai ser essa função? Vai ser a função que eu vou chamar de menos f, e o que ela vai fazer com cada x? Vai levar no oposto do f de x. Isso é o que a função menos f faz. Então, se eu te dou uma função f qualquer, você sempre pode construir a função oposto aditivo. Se você somar f com essa função aqui, com a tal da menos f, isso vai te dar a função nula. A gente não fez as contas aqui porque esse vídeo já está ficando muito extenso, mais do que eu gostaria, tá certo? Então, mas isso aqui são só contas retóricas para você fazer. As propriedades da multiplicação por escalar a gente não trouxe também, elas são relativamente simples de se conferir, né? Sempre partindo, sempre considerando que você, na imagem, você está trabalhando com números reais, e aí é a festa do boi gordo. Ali a adição tem várias propriedades, a multiplicação também tem várias propriedades, e aí você pode ir trabalhando e você vai ver que as 8 propriedades de espaço vetorial são satisfeitas. Tá? Um caso particular é quando você considera o A como sendo o próprio conjunto dos números reais. Como eu falei para você, o A pode ser um conjunto qualquer. Então, se o A pode ser um conjunto qualquer, então eu posso tomar o A como sendo o próprio conjunto dos números reais. Posso fazer isso? Posso. Modelos de funções que estão nesse conjunto aqui, das funções que vão dos reais para os reais. Seno, cosseno, exponencial. Nossa, exponencial com S foi difícil, hein? Eu peço desculpas por esse erro grotesco aqui, tá? Erro de digitação horrível. Mas, enfim, exponenciais, constantes, funções polinomiais, todas essas funções são exemplos de funções que estão aqui dentro. Funções que não pertencem, a função tangente, a secante, cossecante, logarítmicas e outras. Por que a função tangente não é? Uma função que vai dos reais para os reais. Porque a tangente é seno sobre cosseno. Em alguns lugares, o cosseno é zero. Então, você teria seno, por exemplo, o cosseno de π sobre 2 é zero. Então, você não tem a tangente de π sobre 2 definida. Então, a tangente não está definida para todo número real. Então, ela não é uma função dos reais para os reais. A secante é a mesma coisa, a cossecante é logarítmico também. Tá? A função 1 sobre x é outro modelo que não pertence a esse conjunto aqui, porque ela não está definida para o zero. Aqui eu só pego as funções que vão dos reais para os reais. Certo? Então, tem funções que estão, tem funções conhecidas que não estão nesse conjunto. Se eu trocar o meu conjunto, bom, aí eu troquei se eu trocar o conjunto A, eu vou trocar de espaço vetorial. Então, aqui você pode ter uma ideia da quantidade de espaços vetoriais que tem, que você pode construir a partir
de um conjunto e de funções desse conjunto para os números reais. Tá? E aqui um exemplo que tem a inspiração na estatística. Né? Então, na estatística, você considera, muitas vezes, sigma um espaço amostral de um experimento aleatório. O que vem a ser uma variável aleatória? Uma variável aleatória real é uma função que vai do sigma para o R. Então, por exemplo, se o seu espaço amostral é o conjunto das pessoas de um prédio e a função mapeia cada pessoa a sua massa corporal, isso é uma variável aleatória. Tá? Então, dado um conjunto sigma e dada uma função que vai de sigma para os reais, isso é chamado de variável aleatória lá na estatística. Tá? E o sigma, ele também recebe um nome, ele é chamado de espaço amostral. Então, se você pegar, de novo, aquele conjunto A formado pelos estudantes de álgebra linear, a função que mapeia cada aluno na sua nota, isso é, pelo que a gente acabou de ver, uma variável aleatória. E o que o exemplo anterior estava dizendo, como sigma é um conjunto não vazio qualquer, então o conjunto das variáveis aleatórias, ele é um espaço vetorial. Tá certo? Muito bem. Agora você começa, a partir disso, a partir dessa definição de funções de um conjunto A para os reais e dos vídeos anteriores, você começa a pensar o seguinte: esse cara não vai ficar feliz. Por que não vai ficar feliz? Porque nos vídeos anteriores trabalhamos com matrizes sobre os reais, depois sobre corpos. Polinômios sobre os reais, depois polinômios sobre corpos. Nós trabalhamos com os espaços euclidianos, depois trabalhamos com os espaços sobre corpos, né? os tais dos KN. Aí você vai falar assim: esse cara não vai ficar satisfeito só com funções que vão de um conjunto para os reais. E não vou ficar mesmo. Por isso que agora eu vou considerar A um conjunto não vazio e K um corpo qualquer. Nesse caso, o K elevado a A vai ser o quê? Vai ser o conjunto de todas as funções que vão do conjunto A para o meu corpo K. Esse corpo, de novo, ele pode ser um corpo qualquer. Real, racional, complexo, os EPs, tanto faz. Corpo qualquer. Você define a adição e a multiplicação, a adição de funções do mesmo jeito que você fez antes, e a multiplicação por escalar também do mesmo jeito que você fez antes. Antes o alfa era real, agora o alfa é um elemento que está no corpo K. E as funções f e g são funções que vão de A para K. De novo, a função nula, que associa cada elemento do A ao elemento nulo do corpo, essa função é o tal de elemento neutro da adição. E essa função é o tal do vetor nulo que nós vamos chamar daqui a pouco. Dada uma função f que vai de A para o corpo K, a função menos f, que associa cada x, o oposto do f de x, essa é a função oposto aditivo de f. E você pode mostrar as demais propriedades de espaço vetorial e você vai acabar depois percebendo, fazer várias contas, que esse conjunto aqui, munido com essas duas operações, isso é um espaço vetorial. Tá? Então, essas duas operações aqui, ó, a adição e a multiplicação por escalar, elas estão definidas do mesmo jeito que nós fizemos antes. E por que tudo vai funcionar? Por que funciona para um corpo qualquer? Porque as propriedades de um corpo são exatamente as propriedades que os números reais têm. Né? Então, por isso que você pode, em vez de considerar só os reais, você pode considerar um corpo qualquer. Isso para aplicações, isso aqui é fabuloso, né? Porque a computação utiliza muito as funções que vão de um conjunto A para o Z2, ou o Z2N. Né? Lembra quando você vai fazer uma pesquisa? Já percebeu? Às vezes aparecem umas pesquisas para você fazer. O YouTube está cheio dessas, né? Então, por exemplo, pesquisas que aparecem para mim. Aparece uma lista com 5 bancos e ele pede quais desses bancos eu já me relacionei, já tive conta e etc. Eu nunca respondo essas pesquisas porque eu não quero ensinar a inteligência artificial do YouTube. Mas, se você quiser, você responde. Cada resposta que você dá, ela é transformada em um vetor que tem
1 se você marcou o banco, 0 se você não marcou determinado banco. Então, se aparecem lá 5 bancos e você marcou, olha, eu já me relacionei com o primeiro e o quarto banco, isso vai gerar um vetor que vai ter as seguintes coordenadas: 1, 0, 0, 1, 0. Então, para a primeira entrada, ele vai te atribuir 1, porque você disse que você se relacionou com o primeiro banco. Ao segundo banco, você não assinalou, ele vai atribuir o valor 0. Ao terceiro banco, você disse que não se relacionou, vai atribuir o valor 0. Ao quarto banco, você disse, me relacionei com ele. Então, eu vou atribuir o valor 1. E no último banco, você disse, eu também você não marcou, então você disse, eu não me relacionei com ele. Então, ele vai atribuir o valor 0 para esse também. Né? Então, essas pesquisas que eles fazem, na verdade, são funções que vão atribuir a um certo conjunto de pessoas as respostas que são vetores do Z2,5, por exemplo, né? Vão ser funções que vão desse conjunto para o Z2,5 para o seu corpo K, certo? No caso, o Z2. Então, tem muitas aplicações essas funções, especialmente também na computação, quando você faz pesquisas e em outros ambientes. Tá? Em particular, aqui de novo um erro de digitação, né? Qualquer, que é qualquer, né? Para qualquer conjunto A, o conjunto das funções que vão de A para os complexos é um espaço vetorial sobre os complexos. Como nós já tínhamos visto, esse conjunto aqui é um espaço vetorial sobre R, isso aqui é um espaço vetorial sobre Q. E para todo P, o ZPA é um espaço vetorial sobre o ZP. Os ZP, racionais, reais e complexos, são os corpos que a gente conhece, são os mais conhecidos, né? Então, esses espaços de funções aqui são espaços vetoriais sobre os complexos, reais, racionais e o ZP. Depois, se você vai relembrar, que a gente fez com matrizes e polinômios, a gente considerou também um corpo contido em outro. A gente vai considerar a mesma coisa. Então, nós vamos considerar dois corpos, um contido no outro, e há um conjunto não vazio. De novo, eu vou pegar o conjunto das funções que vão de A para o corpo maior. Eu vou colecionar todas essas funções. E agora, eu vou pegar duas funções desse conjunto e vou pegar alfa, um elemento de F, do corpo menor, igualzinho que a gente fez lá atrás. Eu vou definir uma soma e eu vou definir uma multiplicação por escalar. A adição é da mesma forma que antes, a multiplicação por escalar também é da mesma forma que antes. E agora, o meu conjunto de funções, ele não vai ser um espaço vetorial sobre o corpo K, ele vai ser um espaço vetorial sobre o corpo F, sobre o corpo menor. Tá? Por que isso vai acontecer? Porque aqui, quando você fizer essa multiplicação, o alfa está em F e o f de x está em K, quando você fizer essa multiplicação, você vai cair no K, que é o corpo maior, então está tudo certo. Em particular, se o A for diferente de vazio, então o CA é um espaço vetorial sobre os reais, o RA é um espaço vetorial sobre os racionais, e o CA também é um espaço vetorial sobre os racionais. Né? Então, nós temos algo muito parecido com o que nós tínhamos antes, tanto para matrizes como para polinômios. E aqui, o CA, por exemplo, ele pode ser visto como o conjunto CA, ele pode ser visto como três espaços vetoriais distintos, sobre os complexos, sobre os reais e sobre os racionais. Certo? Então, você tem ali, de novo, uma quantidade exorbitante, uma quantidade absurda de modelos, de exemplos de espaços vetoriais. Tá certo? Você chegou no final desse vídeo, te inscreve no canal. Se inscreve no canal, você deve ter aprendido bastante, se você já estava inscrito. Se você não se inscreveu, te inscreve que você vai ver como é que vai acontecer a mudança, você vai aprender muito melhor, tá certo? Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.